Olha o que Deus fala aqui em Jó, capítulo 38, versículo 2. Pega aí a sua Bíblia, para você acompanhar comigo. Porque hoje nós vamos falar de como ser filhos cristãos, como ser pais cristãos. A Bíblia ensina. Só que às vezes você pensa diferente. Então, antes da gente chegar nessa parte, vamos aprender que com Deus não se questiona. Com Deus não se discute. Olha o que Deus fala. Deus fala. Jó 38, verso 2. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Depois você leia em casa o capítulo anterior, pode ler uns 2, 3 capítulos anteriores, e aí você vai ver o questionamento de Jó. E aí Deus vai dizer, quem é esse? Deus nem chama ele pelo nome agora. É interessante, presta atenção como que a Bíblia é maravilhosa. Quando Deus vai falar que tinha alguém justo aqui na terra para confrontar Satanás, Deus dá o nome para esse cidadão. Deus fala assim, de onde você vem, Satanás? Está lá no capítulo 1 de Jó. Capítulo 1. Então o Senhor perguntou, olha lá, para Satanás, olha lá. Você reparou em meu servo Jó? Preste atenção que aqui Deus está dando o nome da pessoa. Porque nesse momento, aqui nesse ponto, Jó, ele não questionava nada do que Deus falava, fazia. Ele não discordava de nada. Então, nesse momento, Jó está agradando a quem? A Deus. Só que acontece toda aquela turbulência na vida de Jó, e Jó começa a questionar. Não no sentido de brigar com Deus, mas ele diz, era melhor eu ter morrido no dia que eu nasci. Peraí, eu estou questionando a Deus quando eu falo isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem tem o poder de dar a vida e tirar a vida é Deus. Quando eu digo que era melhor eu ter morrido, então eu estou tentando dizer o quê? Peraí, eu posso decidir isso. Não, você não pode decidir. Quem decide isso é quem? É Deus. Se Deus não permitiu você morrer, é porque Ele não queria que você morresse ali. Se Deus permitiu essas coisas acontecerem, é porque Deus, Ele queria que acontecesse. O ser humano tem uma dificuldade tão grande de entender os problemas que enfrenta. A Bíblia Sagrada fala de 3 tipos de batismos. 3. Tem gente que acha que é um só. São 3. A Bíblia fala do batismo nas águas. Aquele de João Batista, aquele de morrer para o mundo, nascer para Deus. A Bíblia fala do batismo com o Espírito Santo, que é quando vem a presença de quem? De Deus, e passa a habitar naquela pessoa. E a Bíblia fala de um terceiro batismo. Quem aí embaixo sabe me dizer que batismo é esse? Hã? Batismo de fogo. E o que é o batismo de fogo? Você já viu aquele ditado que a gente usa assim, ó? Você vai entender agora o que é. E olha o que aconteceu, fulano foi jogado no fogo. É um dito popular. O que eu estou dizendo?
Me jogaram no fogo. Será que me botaram para queimar aqui na lenha, é isso? O que significa me jogaram no fogo? Ah, me jogaram na prova! Na prova! Então o batismo de fogo é a prova. E infelizmente a maioria de nós é reprovado. Sabe por quê? Porque no momento do batismo de fogo, nós questionamos a Deus. Nós começamos a discutir com Deus. É interessante que quando a gente vê Daniel sendo jogado na cova dos leões, ele não questiona, ele não discute com Deus. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego vai para aquela luta, ele não discute. Quando Abraão sobe no monte para sacrificar o filho dele, que Deus tinha pedido ali, era a prova. Ele não discute com Deus. Ele não questiona com Deus. Só que a maioria de nós, no nosso batismo de fogo, a gente é reprovado. E aí a gente entra nessa situação aqui, ó. Olha que interessante. Olha agora, lembra que lá atrás Deus chama Jó pelo nome? Agora como é que Deus fala de Jó? Quem é esse? Ó, dá nome não. Quem é esse que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Continua, por favor. Olha Deus falando com Jó. Prepare-se como um guerreiro. Já que você está achando que está no mesmo nível, então junta todas as suas forças e armas. Pois eu lhe farei algumas perguntas e você me responderá. Vamos lá, você está pronto para discutir? Então vamos lá, você e eu agora. Aí Deus começa. Onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, já que sabe tanto. Quem definiu suas dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos! Você deve saber. Se coloca no lugar de Jó aí agora. Imagina Deus fazendo essas perguntas. E ele ali, se já estava encostado na parede, eu acho que ele estava tentando entrar nela. E Deus continua. O que sustenta os seus alicerces? E quem lançou sua pedra angular? Enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria. Quem estabeleceu os limites do mar? Quando do ventre ele brotou, quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão profunda, pois o contive atrás de portas com trancas, para delimitar seus litorais. Disse, Deus falando, disse para o mar: daqui não pode passar. Aqui suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse? E fez o amanhecer se levantar do leste? Olha Deus perguntando para Jó: você alguma vez fez o dia raiar? Você pode fazer isso?
Deus mostrando a diferença aqui, ó, onde Ele está e onde o ser humano está. Por isso, gente, que para ser crente de verdade, você só vai conseguir o dia que você reconhecer que a palavra de Deus é soberana, que tudo o que Deus diz está certo, e se você não pensava daquele jeito, se você não fazia daquele jeito, você está disposto a mudar, porque você reconhece que Deus sabe o que é melhor para você. Aí é que a pessoa consegue se tornar crente de verdade, servo de Deus de verdade. Depois você termina. Aqui é quando Jó reconhece, no capítulo 42, versículo 3. Depois lê tudo em casa, lê tudo em casa. Aí Jó fala: perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Jó reconheceu que Deus é soberano. E depois dele reconhecer que Deus era soberano, aí que a vida de Jó mudou. Às vezes eu estou na igreja há anos e minha vida não muda. A pergunta é: será que eu já reconheci que Deus é soberano? Que a palavra de Deus é superior e é Ele quem sabe de todas as coisas? Ou será que eu ainda tento discutir com Deus? Então vamos lá, aprender sobre como ser um filho cristão e como ser um pai cristão. Vai comigo em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 1. Abra aí a sua Bíblia, por favor. A maioria de nós ainda somos filhos. Quem já não é filho, normalmente tem filhos. Então, esta palavra vai nos ensinar a ser filhos, e esta palavra vai nos ensinar a ser pais. Mas não é um filho qualquer, é um filho cristão. Não é um pai qualquer, é um pai cristão. Por que a sociedade de hoje está tão terrível? Eu respondo para você de uma forma rápida e simples e sem medo de errar. Porque na sociedade que temos hoje, não vemos filhos cristãos. Não vemos pais cristãos. Não vemos pessoas que estão dispostas a seguirem os ensinamentos de quem? De Jesus. E quando não se segue o ensinamento de Jesus, o que é que você acha que vai acontecer na vida daquela pessoa? O que está lá em João capítulo 10, versículo 10. Vai vir um ladrão. E o trabalho dele é somente o quê? Está lá, olha lá. Ele vem para quê? Roubar, matar e destruir. Aí alguém vai dizer: e por que ele consegue fazer isso? Porque a maneira de viver da pessoa, seguindo os próprios pensamentos dela, seguindo os ideais dela, longe dos ensinamentos de Deus, de Jesus, abre aquilo que nós chamamos de brechas, dá legalidade para o inimigo agir. E aí vem o sofrimento. Aprenda uma coisa importante: a força do mal
só pode operar onde existir legalidade. Ele não pode agir onde não tem legalidade. Então olha o que diz aqui em Efésios. Acompanha comigo. Presta atenção, você que é filho e você também que é pai, tem lá que ensinar os seus filhos a serem cristãos. Diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então olha a instrução de Deus para quem é filho, e olha a instrução de Deus para você ensinar os seus filhos. Que os filhos, eles devem ser obedientes aos pais, pai e mãe, no Senhor. O que significa isso no Senhor? Significa que quando os pais pegam os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do Senhor, e transmitem para os seus filhos, eles, os filhos, deveriam receber aquela instrução, guardar e viver. E Deus está dizendo através desta palavra que isso é o certo a fazer. Só que muitas das vezes os pais vêm transmitir os ensinamentos de Deus e os filhos não aceitam. E às vezes são pessoas que estão dentro da onde? Da igreja. Você não está indo contra os seus pais. Se os seus pais trazem um ensinamento de Deus, bíblico, para você, e você não aceita, você não pratica, você está desobedecendo a Deus. Você está criando problemas para você diante de Deus. Então nós, que somos pais também, temos esta missão: disciplinar, orientar, ensinar nossos filhos a caminharem, a viverem dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro da palavra de Deus. Não é de acordo com o que o governo fala. Você está errando quando você faz isso. Não é de acordo com o que a televisão diz, com o que a internet fala, com o que o coaching fala. Está errado. Nós devemos ensinar os nossos filhos dentro dos ensinamentos de quem? Do Senhor, de Deus. E nós que somos filhos, e quem está aqui hoje que é filho, tem o dever de obedecer. Porque a palavra de Deus está dizendo que isso é o certo a fazer. Agora, o que isso tudo significa? Vamos começar a entender, vamos entender. Obedecer a seus pais no Senhor. A gente já aprendeu aqui quando falou do marido, por exemplo, que Deus constituiu o marido como o responsável pela família. Nós aprendemos isso aqui na Bíblia. Então, se ele é o responsável pela família, claro, junto da sua esposa aqui, que é a sua adjuntora, que nós aprendemos. Então, biblicamente falando, preste atenção que isso aqui é importante, viu? Quem dita as regras da família não é o filho. Pai que aceita filho levantar a voz para ele
e querer ditar regras, você pai, está indo contra o que a Bíblia diz. Filho não levanta a voz para o pai, para a mãe. Pelos ensinamentos bíblicos, não. Filho não faz o que quer. Não. Biblicamente, o filho depende dos pais, mora com os pais. Quem determina o que vai ser naquela família são os pais. São os pais. Mas você quer ver aonde que o erro já começa? Isso de uns tempos para cá. Você não ensina seu filho nem a falar com você. Você deveria ensinar. Você deixa seu filho chamar você de você? De cara? De velho? Como é que você acha que seu filho vai olhar para você? Sem respeito nenhum. A Bíblia ensina para nós, a Bíblia, que filho chama o pai de Senhor, e filho chama a mãe de senhora. Se você quer viver pela Bíblia, aplique a Bíblia na sua vida. Lembra do filho pródigo, aquele que fez besteira? Lembra daquela mensagem que saiu de casa? Quando ele volta, que o pai está lá de braços abertos para ele, o que ele fala para o pai? Quem lembra? O que ele fala para o pai quando ele chega? O que ele fala para o pai? Não lembra. É aí que está o detalhe. Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu posso pegar inúmeras mensagens aqui. Parece besteira o que eu estou falando. Parece. Mas se a sociedade vivesse pela palavra, o mundo não estava como está. Então começa por aqui. Eu posso pegar aqui 300 mensagens para te mostrar. Filho deve ser ensinado a tratar a mãe de senhora, a tratar o pai de senhor. Ele tem que entender que o pai é o senhor da vida dele ali, é o pai que cuida dele, que a mãe é a senhora da vida dele, é a mãe que protege ele, que cuida, que gerou, que cuidou. E isso vai fazer grande diferença, por exemplo, para o filho entender que quem comanda o estilo de vida da família não é ele, é os pais. Lembra que Deus entregou isso nas mãos de Adão, essa missão, como um castigo? Porque antes quem provia tudo para Adão e para a família de Adão? Quem que provia tudo? Lá no jardim, quem que provia? Deus. Mas o dia que Adão errou, o que Deus falou? Agora é você. Você é que vai ter que prover. Está lá em Gênesis 3,17, aqui ó. E ao homem disse: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa, por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento.
Então, cabe ao pai, e lógico, agora junto da sua esposa, sua adjuntora, a mãe, prover o sustento lá da casa, da família. Se é eles quem provém, como que o filho vai querer ditar as regras do estilo de vida? Você está errado, pai, mãe, quando você aceita isso. E você está errado, filho, você não está sendo cristão quando seu pai e a sua mãe diz que algo deve ser de um jeito e você bate o pé, faz bico, birra e quer de outro. Eu dei o exemplo aqui hoje, por exemplo, o filho está precisando de um celular. Precisando, não é querendo. Presta atenção nisso aqui, ó. Precisando. Porque ele está na escola, a escola agora está toda informatizada, muita coisa pelo celular, tem muita pesquisa e tal. Aí os pais, para ajudar os filhos, porque eles são os provedores, fala, tá bom meu filho, vamos lá. Aí chega na loja, me dá esse Samsung aqui. Aí o filho, não! Não é isso que acontece por aí? Hã? Eu não quero esse! Esse não serve! E aquele escândalo. Não, você quer o pior do que o escândalo? Você quer o pior? O pai vai lá e faz o quê? A vontade do filho. Acabou. Mas não pode, porque se o pai estava dando aquele outro, é porque o pai entendeu, meu filho está precisando. E esse daqui vai atender tanto quanto qualquer outro. Mas porque aquele filho não está tendo nenhum tipo de princípios cristãos, ele age daquela forma. E o pai, a mãe, ao invés de acordar e começar a disciplinar aquele filho dentro dos ensinamentos de Jesus, ele vai lá e faz a vontade do filho. Pode ter certeza, pai, mãe, o senhor e a senhora vai ter problemas sérios no decorrer da vida desse menino, dessa menina. E você que é filho e age assim, você vai ter problemas sérios no decorrer da sua vida. Quem dita o estilo de vida da família não são filhos, são os pais. Quem dita as regras de dentro de casa não são filhos, biblicamente não. Não. Quem dita são os pais. O pai disse, é assim que se faz aqui? Então é assim que se faz aqui. O pai disse, não é para ir em tal lugar? Então se você quer ser alguma coisa cristã, então não é para ir. Não é para fazer. Tem pai que tem medo do filho. Ai, se eu fizer isso com meu filho, ele vai ficar magoado comigo. Magoado comigo? Eu não dependo dele. É ele que independe de mim. E tem um detalhe importante, pais, que se você não ensinar ele, o mundo vai ensinar. Só que eu lhe garanto que o mundo não vai ensinar com o amor que você tem, não. Porque o mundo vai ensinar de forma cruel. Só que aí o tempo já passou. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Porque isso é o certo o quê? A fazer. Vai comigo lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios 1, 8.
Leiam aí comigo, vai. Pode ler para mim, vai. Meu filho, presta atenção, filhos. Filhos, meu filho, preste atenção à correção do seu pai. E não deixe de lado a instrução de sua mãe. Olha que interessante que a gente volta lá atrás no que a gente falou do marido, da esposa. Normalmente, a Bíblia nos mostra que a mãe não corrige. A mãe instrui. Por que a mãe não corrige? Porque a mãe tem muito sentimento envolvido com a criança. Não que o pai não ame, mas é como se o pai já tivesse sido formado com essa dureza para fazer esse trabalho. Então o pai só vai chegar ao ponto de ter que corrigir se o filho não tiver dado ouvidos à instrução de quem? Da mãe. Ou às vezes a mãe também não instruiu. E aí o filho vai lá e faz besteira. E aí o pai tem que fazer o quê? Corrigir. Para que aquele filho, aquela filha volte ao caminho certo. Então a Bíblia, Deus está usando aqui o escritor para dizer assim: meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução da sua mãe. Continuando. O que aprender com eles? Aprender nos ensinamentos de quem? De quem? Do Senhor. Lembra que os pais têm o dever de ensinar os filhos no ensinamento de Deus e os filhos devem obedecer? Então olha o que Deus está dizendo. O que você aprender com eles, seus pais, nos ensinamentos do Senhor, na Bíblia, será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Ou seja, se meu pai, minha mãe me ensina na palavra e eu obedeço, então aquilo se torna coroa de graça sobre a minha cabeça e colar de honra em meu pescoço. Se eu ensino para os meus filhos, dentro da palavra de Deus, como que eles devem viver e eles obedecem, então isso se torna coroa de graça sobre a cabeça deles e colar de honra no pescoço deles. Versículo 10. Meu filho, olha que forte isso aqui, ó. Se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. O que seriam esses pecadores aqui querendo seduzir o filho? As más companhias. Porque os pais estão ensinando o filho nos ensinamentos de Deus, de Jesus. Só que o colega da escola já é perdido. Ele não quer saber, ele não foi ensinado nos princípios de Deus. Ele quer viver a bagaceira do mundo, as coisas erradas e por aí vai. E aí, filhos, Deus está dizendo assim que quando tiver algum desses no seu caminho, no seu convívio, querendo seduzir você para ir para aquela coisa que vai destruir a sua vida, não permita que isso aconteça. Sai fora deles. Sai de perto. Mas é meu primo. Sai fora. É meu colega de tantos anos. Sai de perto. Vai destruir a sua vida. E um detalhe, né? Destrói a vida dos seus pais junto. Por quê? Porque se você sofre, infelizmente você vai fazer os seus pais sofrerem, porque eles não querem ver a sua dor. Não querem ver seu sofrimento. Então olha Deus ensinando para mim e para você a ser filhos, e Deus ensinando para nós a ser pais. Você, mãe, pai,
deve pegar a sua Bíblia, sentar com seus filhos em casa, colocar na mesa e ler para eles isso aqui que Deus está dizendo e ensinar: meu filho, olha Deus falando, se alguém tentar te seduzir, fazer sua cabeça para essas coisas ruins, não permita que isso aconteça. Não permita. Versículo 11. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Vocês vão aprontar com os outros, só para a gente se divertir. Versículo 12. Vamos engoli-los vivos como a sepultura, vamos engoli-los inteiros como os que descem à cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Olha que tragédia, olha que coisa do capeta. Ensinando, induzindo a pegar aquilo que não é seu, achando isso legal. Ah, porque você não tem, mas se a gente ir lá e pegar, você vai ter. E ninguém precisa nem saber de onde veio, como que aconteceu, e fica aqui, ó. E muitos lares, por não terem pais cristãos que ensinam os filhos a serem filhos cristãos, muitos lares estão se perdendo e sendo destruídos. Porque quando a bomba estoura, a polícia já está batendo na porta, o conselho tutelar já está lá, a coisa já desandou, o menino já está fumando maconha, já está cheirando cocaína e por aí vai. Cigarro, passa nas portas dos colégios aí, qualquer hora que você quiser, antes das aulas começar. Menino de 11 anos, de 10 anos, fumando cigarro na porta da escola. E o pai em casa, a mãe em casa, achando que está tudo o quê? Certo. Não está não, irmão, porque aí fora o coisa ruim está roubando, matando e destruindo. Ou você se torna pais cristãos e ensina seus filhos a serem filhos cristãos, ou então a coisa está perdida. E se você é um filho e está aqui nesta noite, principalmente os adolescentes, os jovens, enfim, ou você se torna um filho cristão, ou então você vai sofrer demais na sua vida, se você não obedecer aquilo que os seus pais te ensinam na palavra de Deus. Vai sofrer demais. Olha o que diz no versículo 14. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, qual que é o conselho de Deus aqui para os filhos? Qual que é o conselho? Não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Está vendo que o próprio Deus está mandando sair fora desse tipo de gente? O próprio Deus. Versículo 16. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria. Então, peraí, as pessoas que andam fora dos ensinamentos de Deus, de Jesus, estão tentando acabar com a sua própria vida. As escolhas erradas que fazem é como se a pessoa estivesse tentando um suicídio. Porque o suicídio, ele não precisa de acontecer de imediato, tem suicídio a longo prazo. Uma pessoa que se envolve com droga, você acha que vai acontecer o que com ela? Não tem outro destino. Ou é cadeia e morte, não tem, irmão.
Eu estou falando para você, eu sei de onde eu vim. Eu sei com quem eu convivi há 25 anos atrás. Não tem. Ou é cadeia e morte, ou é a pessoa verdadeiramente aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da vida dela. Então, se hoje ela está tendo oportunidade de aprender os ensinamentos de Deus, se os pais estão ensinando, e ela larga e vai para o caminho, por exemplo, do vício, só tem um caminho para ela, cadeia e morte. Isso, os que ainda dão sorte de passar pela cadeia. Que dão sorte. Hoje de manhã uma pessoa me procurou, depois dessa palavra que eu preguei aqui, para comentar que essa semana 3 pessoas conhecidos dela foram assassinados, 3 jovens. 3, no mesmo momento, os 3. Os 3 foram assassinados essa semana. Porque fizeram escolhas erradas. Não seguiram os ensinamentos de quem? Do Senhor Jesus, de Deus. Volta comigo lá em Efésios, vamos voltar em Efésios. Então o que Deus está dizendo? Filhos, obedeçam a seus pais Presta atenção que essa parte é muito importante. Quer dizer que eu tenho que obedecer tudo que meu pai fala, tudo que a minha mãe fala? Não. Eu tenho e devo obedecer tudo que ele me ensinar nos princípios do Senhor. Porque a gente tem visto uma sociedade tão perdida, tão corrupta, que tem pai que ensina o filho a roubar, que eu não posso nem chamar isso de pai, que um pai de verdade não deveria ensinar isso para um filho. Tem mãe que ensina a filha a se prostituir. Que é isso, Bispo Paulo? Eu não acredito nisso. Você não acredita? Eu atendo pessoas direto. E eu já atendi pessoa que diz: eu vivo assim, assim, assim. E quem me levou para essa vida foi a minha mãe. Então, eu acho que eu não posso nem chamar isso de mãe. Mas, então tudo o que os pais ensinarem nos princípios de quem? Do Senhor, aí sim os filhos têm o dever de quê? De obedecer, para que eles sejam felizes. E nós devemos entender isso para passar para os nossos filhos, ensinar eles sempre nos princípios do Senhor. Mostrar para eles como que a Bíblia orienta que eles devem caminhar. E ensiná-los a serem obedientes àquilo que Deus está falando, através de nós, que somos ali os pais que estão ensinando. Agora olha que interessante o versículo 2, continua comigo. Honre seu pai e sua mãe. Como honrar? Obedecendo. Tem gente que acha que honrar pai e mãe é dar presente, é dar dinheiro. Não. Não tem nada que honra mais o pai e a mãe do que a obediência. Nada. Nada. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha a própria Bíblia dizendo, esse é o primeiro mandamento de Deus que gera uma recompensa para a sua vida. E que recompensa é essa? Versículo 3. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Olha que maravilha, essa é a recompensa. Então quer dizer que se meu pai e minha mãe me ensinam nos princípios de Deus e eu sou obediente, então
tudo na minha vida vai bem. E eu vou ter uma vida longa. Por que eu vou ter uma vida longa? Porque eu só vou fazer escolhas certas. Eu vou fazer escolhas certas. Então, com certeza a minha vida vai ser prolongada. E sempre as coisas vão estar dando o quê? Certo. Então, quando você pega seus filhos, você que é pai que está aqui hoje, e ensina para eles a serem filhos cristãos, e mostra para eles que é importante ser obediente àquilo que você está ensinando na palavra, se eles se tornam obedientes, tudo vai ir bem na vida deles. E eles vão ter vida longa. Eles vão ser felizes. Eles vão ser bem-sucedidos. E automaticamente é aquele ditado: filho feliz, pais felizes. Filhos no sofrimento, pais no sofrimento. E o que é ser cristão? Seguir os ensinamentos de Jesus, seguir o modelo de vida do Senhor Jesus. Então, o que é ser um filho cristão? É viver obedecendo os ensinamentos de Jesus que os meus pais me transmitem, me ensinam. Senão eu vou estar na igreja e eu não vou ter vida longa. As coisas não vão dar certo para mim. Vai dar tudo errado. Olha o versículo 4. Vamos no 4. Muito interessante essa parte. Pais, não tratem seus filhos de modo a... Não tratem seus filhos de modo a quê? A irritá-los. Isso aqui é muito mal interpretado pelas pessoas. E tem filhos que se apoiam nisso aqui para ficar contendendo com os pais. Já está me irritando, ó. Já está me irritando. Como se esse irritar aqui tivesse a ver com alguma coisa que o pai está pedindo para o filho fazer, que o pai está ordenando. Tem nada a ver com isso. Nada a ver. Às vezes, para a gente ter um entendimento melhor da palavra, nós precisamos recorrer ao escrito original. Porque uma tradução, às vezes não vem na palavra que eu vou compreender qual é a ideia que o autor quis transmitir. O que Deus quer falar aqui? Eu vou te mostrar aqui numa outra mensagem, em Colossenses. Coloca para mim Colossenses. Vai em Colossenses, que é quase essa mesma frase. Colossenses 3:20. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada a quem? Ao Senhor. Agora olha o versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Então aqui eu já tenho uma indicação do que é que está falando esse irritar aqui. Então a Bíblia está dizendo que eu não devo irritar para que ele não desanime. O que Deus está ensinando aqui? São aqueles pais que só veem os defeitos dos filhos. A sociedade que a gente vive é uma sociedade que pressiona as pessoas para que elas exijam dos filhos que os filhos sejam os melhores em tudo. É uma sociedade exibicionista. Ela quer usar o filho como um troféu, para exibir. Olha, meu filho é o melhor na escola. Ó, meu filho é o melhor no teatro.
Ó, meu filho, ela quer exibir. E quando ela quer fazer isso, ela nunca enxerga as qualidades do filho. Então ela só enxerga os defeitos. Todas as vezes que ela, a mãe e o pai vai falar com o filho, nunca leva uma palavra boa, tipo, poxa meu filho, que legal isso aqui que você fez, que bacana, olha como você está aprendendo, como você está indo bem. Não! Sempre tá vendo? Ó, você é burro mesmo. Ó, o filho de fulana, o filho de fulana faz isso muito melhor do que você. E aí começa esse tipo de comparação, sempre diminuindo o filho dele. E isso vai gerando o que naquele filho? O desânimo, uma irritação do tipo, já que eu não faço nada certo mesmo, então agora que eu não vou me preocupar com mais nada. Tem um monte de pais que perdem os seus filhos para a destruição por causa desse tipo de comportamento dos pais, falta de sabedoria, falta de entendimento de como é ser um pai e uma mãe cristã. Não estou dizendo que o seu filho não erra, que minha filha não erra, e que nós não devemos corrigi-los e ensiná-los. Mas a Bíblia está dizendo que eu não devo provocar esta irritação nos meus filhos, levando eles a desanimar de seguirem no caminho certo, no caminho bom. Levando eles, muitas das vezes, até a abandonarem qualquer tipo de vontade de aprender os ensinamentos de Jesus. Por quê? Porque todas as vezes que eu vou falar com meu filho, eu só falo destruindo ele, dizendo que não está bom, dizendo que ele não sabe, dizendo que os outros são melhores do que ele. Olha como é que eu estou destruindo a cabeça do meu filho. Estou irritando ele. E quantos de nós fazemos isso? E ainda usamos tantos argumentos. Eu trabalho o dia inteiro para quê? Estou cansado. Aí pegamos a nossa vida fora de casa, toda a pressão, todo o trabalho, todo o estresse, e não conseguimos enxergar os valores, as qualidades dos nossos filhos. Por causa de tanto peso que estamos carregando, queremos encontrar neles a perfeição em tudo. E aí só ficamos apontando as falhas. Então Deus está dizendo assim: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Vamos voltar lá em Efésios. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de quem? Do Senhor. Então, para não chegar nessa questão de irritação, de desânimo, como que os pais devem agir? Educando e disciplinando os filhos com a instrução que vem de quem? Do Senhor. Às vezes, pai, mãe, nós nunca pegamos a Bíblia para instruir os nossos filhos como eles devem agir e viver.
e depois queremos cobrar deles aquele tipo de ação, de posicionamento. Eu pergunto para você, se eu não estou sendo um pai cristão, por que meus filhos vão querer ser filhos cristãos? Se eu não estou dando exemplo, por que meus filhos vão querer seguir aquilo que nem eu sou? Então veja que em momento nenhum a Bíblia fala que você não deve educar, que você não deve disciplinar, mas sempre com a instrução que vem de quem? Do Senhor. E o filho, fala o filho que vem na igreja, né? Que realmente quer seguir a Jesus, ele deve entender que ele deve obedecer tudo que os pais disciplinam, educam, com a instrução que vem de quem? De Deus. Deixa eu finalizar com você lá em Hebreus, para finalizar. Hebreus capítulo 12, versículo 6, para a gente poder finalizar. E eu quero que você lembre disso. Quem determina o estilo de vida da família? É os filhos? É quem é? Quem dita as regras do lar são os filhos? São? É quem? Guarda isso. Isso é bíblico. A partir do momento que isso inverte, acabou. Acabou. Aí vira uma confusão. Hebreus 12, 6 diz assim: pois o Senhor, aqui o Senhor com letra maiúscula, disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como o quê? Como filho. Então olha como que é a maneira de Deus tratar com as pessoas que se submetem a Ele. Deus aceita elas como filho e por isso Deus faz o quê? Disciplina elas. E se for preciso, se a pessoa desobedece, Ele faz o quê? Ele castiga. E a Bíblia vai mostrar para nós que assim como Deus age conosco, é assim que os pais devem agir com seus filhos. E os filhos que querem realmente seguir a Jesus, eles devem entender que quando o pai estiver castigando, é porque ele errou. O filho errou. Não é porque o pai é mau, o pai é ruim. Não, pelo contrário. A Bíblia está dizendo que Deus, ele castiga todo aquele que aceita como filho. Porque aquele que Deus não aceita como filho, nem disciplinar, nem corrigir, Deus corrige não. Não. Deus só vai disciplinar e corrigir quem Ele aceita como filho. Bispo Paulo, e o outro que Deus não aceitou como filho? Esse já está na unha do capeta. Esse, o cão imundo, já dá o jeito dele. Então, quando Deus nos corrige, é porque Ele está vendo que a gente está errando o caminho. Então, Ele corrige para a gente o quê? Acertar a correção, não é isso? E os pais, quando corrigem os filhos, é isso. Continua comigo, versículo 7. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Então veja que a própria Bíblia está dizendo para mim que não existe pai de verdade, pai, mãe, quando esta pessoa não disciplina o filho quando ele está errado. Não é pai, não é mãe. Se não disciplina
está indo contra os ensinamentos de quem? De Deus. Porque você está vendo o seu filho caminhando para o abismo e você não vai corrigir a rota dele? Você vai deixar ele cair no abismo? Versículo 8. Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Então quer dizer que a pessoa que Deus não corrige, não disciplina, ele não considera filho dele. Então quando um pai e uma mãe não disciplina, não corrige, é porque ela não está considerando aquele filho um filho legítimo. Então se você é filho, é filha, e está fazendo coisas que não deveria fazer, e sua mãe e seu pai não te corrigem, é porque eles já não te consideram como filho dele, como filha dele. Porque se eles considerassem, eles estavam disciplinando e corrigindo. Dentro da palavra de quem? De Deus. Versículo 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter a vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram o quê? Melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Agora presta atenção no versículo 11. Lê para mim aí, vai. Lê em voz alta. Para comigo. Você vê que a Bíblia nunca mente? Nunca. A Bíblia é a palavra de Deus, Deus não mente. Então Deus não vai chegar aqui e vai falar assim, olha, tem disciplina que é doce e tem outras que são amargas. Não. Olha Deus falando para mim e para você, filhos e pais que precisam corrigir seus filhos. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Toda disciplina, no momento que ela está sendo aplicada, ela vai doer. Você não vai. Mas não vai e ponto. Vai doer aqui? Vai. Vai. Mais tarde, porém, produz o quê? Uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são o quê? Corrigidos. Olha que coisa linda. Então quer dizer que quando os pais disciplinam os filhos, naquele momento aquela disciplina vai ser o quê? Dolorosa. Mas se o filho entende aquela disciplina, obedece àquela disciplina, lá na frente, mais tarde, aquela disciplina que ele recebeu do pai, da mãe, evitou que ele viesse a fazer escolhas erradas e orientou ele nas escolhas certas. Então aquelas escolhas certas, por causa da disciplina que ele recebeu, lá na frente vai produzir uma colheita de vida justa e de paz. Ou seja, ele vai olhar para trás e vai dizer, meu pai, minha mãe, muito obrigado por aquele dia que o Senhor me corrigiu, que a senhora me corrigiu, me disciplinou, porque eu estava indo na direção errada. Mas, olha, eu fiquei até com raiva naquele dia, pai.
mas eu peço ao Senhor desculpa, perdão, porque olha só, aquela disciplina mudou a minha rota. Eu fiz escolhas boas e olha a colheita abençoada que eu estou tendo na minha vida agora. Então, filhos, quando nossos pais nos disciplinam na palavra, pode ter certeza que sempre é para o nosso bem. E que lá na frente vamos ter uma colheita abençoada. Então, pais, não tenham medo de disciplinar, de corrigir o seu filho dentro da palavra. Ainda que você saiba que ele vai ficar com raiva da disciplina que você está aplicando. Porque se aquela disciplina, o filho absorver ela e obedecer o que você está ensinando, lá na frente o seu filho, a sua filha, vai ter uma colheita abençoada. E ele vai te agradecer pela disciplina que você aplicou. Não fique com medo de seu filho. Você não tem que ter medo do seu filho, é seu filho que tem que ter medo de você. Ah, mas ele vai ficar magoado. Você não tem que ficar preocupado do seu filho ficar magoado. Você deveria se preocupar dele tomar atitudes que vão entristecer a você. Absorva o que Deus está ensinando. Sejam pais cristãos, não irritem seus filhos. Pare de diminuir os seus filhos. Pare de ficar só enxergando os erros, os defeitos dos seus filhos. Pare de ficar comparando os seus filhos com os outros, colocando os outros sempre melhores do que seus filhos, porque senão você vai desanimar eles e você pode perdê-los para sempre. Sejam pais cristãos e que os filhos se tornem filhos cristãos. Exemplo do que Jesus ensinou. Versículo 12, último versículo para finalizar. Coloca para mim o 12. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. O que significa isso? Saia daqui hoje com seu espírito renovado. Saia daqui hoje para agir como um pai cristão de verdade. Saia daqui hoje para agir como um filho cristão de verdade. Deixa o desânimo para trás. Se você é filho e já estava desanimado de tudo por causa das irritações que seus pais te causaram, abandone esse desânimo. Saia daqui renovado, com um propósito. Eu vou ser um filho, uma filha cristã de verdade a partir de hoje. E através do meu testemunho, eu vou ver o meu pai se tornar um pai cristão. Eu vou ver minha mãe se tornar uma mãe cristã. E nós, pais, que possamos sair daqui hoje determinados a sermos pais cristãos. E através do nosso testemunho, nós vermos os nossos filhos também se tornarem cristãos. Porque isso vai fazer toda a diferença. Domingo que vem, eu quero continuar aprendendo com você sobre a vida de um cristão. Só que domingo que vem a gente vai sair de dentro de casa. Porque a gente ficou um tempo dentro de casa, não foi? Marido cristão, esposa cristã, solteiros cristãos, filhos cristãos, pais cristãos. Domingo que vem eu quero aprender com você o que é ser um trabalhador cristão. Todos são trabalhadores. Tem aqueles que trabalham para alguém, são aqueles que são tem aqueles que são empresários, são profissionais liberais, são autônomos. Todos são trabalhadores, todos. Mas a pergunta é: será que eu e você temos sido trabalhadores cristãos? Será que nós temos honrado os ensinamentos de Jesus diante do nosso patrão? Ou diante dos nossos clientes? Diante dos nossos funcionários? Será que temos sido trabalhadores cristãos? Porque aqui o tema é a vida de um cristão.
A vida inclui todas as áreas que nos cercam. Então eu vou aprender algo aqui junto com você domingo que vem, muito forte. Porque se tem um lugar aonde a maioria de nós não tem sido cristão de verdade, é no nosso trabalho. Então nós vamos aprender com os ensinamentos de Jesus o que é que precisa ser mudado em nós, transformado em nós, para que sejamos uma nova criatura, verdadeiros servos de Deus.